dele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se assente glorificando a Jesus. Espírito Santo da verdade, nessa noite nos exorta, nos edifica e nos consola. Senhor, saca a flecha da sua aljava e acerta o alvo aqui nessa noite. Ó Deus, como de costume, Senhor, antes de eu ministrar, sempre eu te faço esse pedido. Derrama sobre mim nessa noite uma porção da sua loucura, pois a tua palavra diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Portanto, ó Deus, que eu suma e o Senhor apareça, que eu diminua, o Senhor cresça. Fale conosco aquilo que lhe apraz, o querer é seu e o efetuar também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, ouvintes e cultuantes de Jesus, nessa noite nós estamos diante de um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Quem é o servo ou a serva de Deus, ou aquela pessoa denominada cristã, que ao ouvir o texto a qual nós fizemos menção, a sua alma não vai se alegrar, pois quando nós olhamos o texto a qual eu fiz menção nessa noite, nós vamos perceber o profeta Isaías, ele engrandecendo e profetizando a magnitude do Cristo. Quando eu olho Isaías profetizando esse texto, eu percebo a minha alma se alegrar, o meu espírito se regozijar, pois o texto a qual nós lemos, Isaías vai falar sobre o Messias que já vai nascer rei sobre a terra, pois ele vai profetizar, e quando ele nasceu, o principado já estava sobre os seus ombros. Isaías também vai profetizar o nome de Jesus celeste, e o nome dele celeste é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando eu olho esse profeta agora profetizando, eu percebo que o profeta Isaías, a qual o seu nome quer dizer o Senhor salva, ou a salvação vem do Senhor. Este Isaías a qual nós estamos falando, ele vai ser filho de um homem chamado Amós. Não Amós o profeta menor, mas Amós da monarquia do reino sul, ou mais preciso, do reino de Judá. Para quem não sabia, Isaías não era apenas um publicano ou um profeta. Isaías, ele era de dentro do palácio, um dos principais da casa de Judá. Isaías era um dos príncipes de Judá, pois o seu pai era príncipe. Certamente Isaías também era príncipe. Olhando para Isaías profetizar, eu vou perceber que Isaías, ele vai ser oráculo de Deus por cerca de 40 anos. 40 anos Isaías vai profetizar sobre a terra de Judá. Por 40 anos Isaías vai profetizar sobre o reino sul, sobre a casa de Israel. Olhando este período, eu percebo que Isaías começa a profetizar entre o ano 740 ao ano 700 antes de Cristo. Percebendo isto, eu vou olhar que Isaías, no período a qual ele profetiza, Deus vai colocar sobre o trono de Judá cerca de 4 reis. Isaías profetiza e Deus vai mudando os governos da terra. Isaías profetiza e Deus vai trocando os reis da casa de Judá. Como eu disse outrora, o período a qual Isaías é oráculo da parte de Deus é um período de 40 anos. E nesse período de 40 anos, Deus vai colocar sobre o trono de Judá cerca de 4 reis. O primeiro rei é o rei por nome Uzias. O segundo rei é o rei por nome Jotão. O terceiro rei é o rei por nome Acaz. O quarto rei é o rei por nome Ezequias. Quando eu vejo Isaías profetizando neste período de 40 anos, também percebo que ele vai dar início a 2 períodos na Bíblia Sagrada. O primeiro período a qual Isaías vai dar início na Bíblia é o período que conhecemos como período profético.
O segundo período é o período dos profetas maiores. Profetas maiores não porque eram maiores em status do que os demais, mas maiores porque foram oráculos de Deus,